Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Caramba, se eu te falar da briga da Microsoft com a Apple, aí eu vou ter que te falar da briga da Samsung contra a Apple e... Você já entendeu, né? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Dória. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roney. De que a gente vai falar mesmo, Cora? Olha, de uma correria de empresas, de novos telefones, de inteligência artificial, que vai ser muito interessante de usar nos telefones e mais algumas coisas. Eu nem vou contar para vocês que a gente ainda por cima vai conseguir misturar tudo isso com o Indie Brasil, então vem. Clara, e a Microsoft é a maior empresa do mundo, hein? Não é? Eu ia dizer de novo. Não, é diferente. A Microsoft já foi a maior empresa da tecnologia. Ah, foi. Agora, do mundo é a primeira vez. Em 2014, 2015, a Apple se tornou a maior empresa do mundo. E depois da Apple vieram Microsoft, veio o Google, quer dizer, hoje você pega as 5 maiores companhias na Bolsa Americana, é tudo empresa de tecnologia. Mas isso é uma coisa que aconteceu ali em 2014, 2015. A Apple foi também a primeira empresa de tecnologia a cruzar a linha do $1 trilhão em valor de mercado. Até 2014, 2015, a única empresa no mundo que tinha passado de $1 trilhão em valor de mercado era a Aramco, que é a estatal saudita de petróleo. A única. Aí a Apple passou, depois Microsoft, depois Alphabet. Então hoje são 4, que são essas 4. A Aramco continua. Isso é uma montanha de dinheiro que a gente não consegue conceber. Clara, sei lá, tem 200 e tantos países no mundo, com PIB de $1 trilhão, sei lá, 15, 20. Não tem dos 200, e a gente está falando de 4 companhias que valem mais do que centenas de países. Agora, no caso da Apple e da Microsoft, as duas valem 2,8 trilhão. Quer dizer, são quase 3 trilhões. Mas o que aconteceu semana passada é que a Microsoft ultrapassou a Apple, e a Microsoft agora é número 1 e a Apple é número 2. Porque a Microsoft está jogando na área que é realmente importante nesse momento. É isso, é isso. Nuvem, inteligência artificial, processamento. Principalmente a inteligência artificial, né? Que, de certa forma, por que a Apple lá atrás virou a maior empresa do mundo? Porque a Apple inventou o smartphone. Eu sei que existiam smartphones antes. Eu discordo dessa afirmação. Mas a maneira como a gente entende um smartphone não é uma telinha e um teclado físico embaixo. A maneira como a gente entende um smartphone sim. É uma tela com ícones em cima dela e através da qual a gente se relaciona pelo toque. Quem inventou isso foi a Apple. Isso foi. É verdade. Ela fez o padrão. Usa-se mais Android do que iPhone no mundo? Claro. Mas o problema é que, como a Apple inventou esse troço, e esse troço se tornou a principal ferramenta de comunicação do mundo, na década de 10 desse século que a gente está, essa invenção no mundo dos smartphones fez da Apple a maior empresa do mundo. O problema é que a gente está saindo da era em que o principal negócio da tecnologia é o smartphone, e estamos entrando na era em que o principal negócio da tecnologia é a inteligência artificial. Aliás, é engraçado, né? Porque a Samsung acaba de lançar sua nova linha, o
S24 foi ontem. Isso. Fizeram um anúncio. E o que foi a estrela do evento? Inteligência artificial. Quer dizer, você vê que mesmo o smartphone, essa coisa Claro. toda poderosa, da qual a gente depende realmente 24 horas por dia, percebe que se a inteligência artificial não entrar aí, vai ficar pelo caminho. Agora, vem cá, como é que a Samsung está olhando para a inteligência artificial em smartphone? É muito curioso e eu estou louca para ver. Esse lançamento de ontem, em termos de hardware, ele não apresentou nenhuma grande novidade. Se você olhar a linha S24 e a linha S23, eles são praticamente iguais, os telefones, tem uma diferença de processador, tem uma diferença de tela, mas nada que você diga, vou trocar meu telefone, preciso dessa nova linha. Porém, em termos de software, fez uma diferença enorme. Eles estão com a parceria com a Google, estão usando as ferramentas de inteligência artificial do Google e estão com algumas coisas que me pareceram muito, muito interessantes. Talvez a mais útil dentro de uma perspectiva de cotidiano seja uma ferramenta que eles estão chamando de Circle to Search. É assim, você pega o teu telefone e você faz um círculo ou sublinha, apertando a tecla de entrada dele, você circula alguma coisa, marca de qualquer maneira. E imediatamente você tem o resultado da busca daquilo. Dentro de qualquer aplicativo, na tela em que você tiver, o que for. Dispara uma busca no Google. Não parece muita coisa, mas repara só que até aqui, se você quisesse procurar alguma coisa em relação a uma foto, você tinha que salvar aquilo, abrir o Google Foto, fazer a busca. Não, agora basicamente, você apoia o dedo sobre aquilo e você tem todas as informações. Isso acho que vai ser muito usado. É o tipo da coisa que eu me vejo usando uma vez e começando a usar inúmeras vezes por dia, né? Isso saiu por enquanto nesses 3 aparelhos que a Samsung lançou, o S24, S24 Plus e Ultra, e em 2 novos Pixels da Google. Mas há outras coisas muito interessantes que a Samsung lançou. Por exemplo, tradução simultânea enquanto você telefona. Então, você dá um telefonema para alguém, você fala e aquela pessoa ouve e que coisa espetacular. Na tua língua. Por enquanto, há 13 línguas sendo atendidas. Isso é absolutamente genial, porque você imagina, você está na China, que é aquele problema, para quem vai à China, de total incomunicabilidade, a não ser para quem fala chinês, mas não somos muitos no Ocidente com essa capacidade. E o que eu sei é que é um inferno você pedir um táxi e dizer para onde você quer ir. De repente, você telefona para o motorista, você está ao lado da pessoa e você conversa com a pessoa através do teu fone de ouvido. Olha, isso muda o relacionamento da gente com o mundo num ponto individual de ser, né? Você vai ter conexão com todas as pessoas. Eu não aguento esperar para ver isso, porque eu adoro chegar num lugar e sair conversando com as pessoas. É o motivo pelo qual eu gosto de viajar. Conversar com diferentes pessoas, descobrir como elas vivem, o que fazem, enfim. E quanto mais interessante o lugar, mais difícil fazer isso. Porque as pessoas não falam inglês, porque aquilo é no fim do mundo, porque são línguas com as quais eu não tenho nenhum relacionamento, porque se você fala português, ou espanhol, ou italiano, ou francês, de uma certa maneira, línguas românticas, essas línguas latinas, você consegue entender se pelo menos a pessoa se é aquilo, se não é. Você consegue se comunicar com o romeno, né? Você consegue pedir uma água, você consegue ir a um banheiro, você consegue saber se a pessoa está contrariada ou não. Você não tem a menor condição de fazer isso quando você entra num
num ramo linguístico diferente. Então, isso te abre um mundo de possibilidades fenomenal, né? Não, isso e é uma coisa curiosa, porque é aquilo que a gente sabe que está para surgir há algum tempo, essa máquina de tradução universal imediata. A gente sabe que está para surgir há algum tempo. E uma coisa que eu comecei a fazer esse ano que passou, 2023, é tradução de texto no ChatGPT. As traduções de texto no ChatGPT, então, você pega o Google Translate, nossa, o ChatGPT é muito superior ao Google Translate. Você pega qualquer coisa e te dá um texto em português, que é um texto fluente, fácil e tudo mais. Quer dizer, a gente, no ano passado, rompeu a coisa da tradução do texto escrito. A gente tem tradução automática de qualquer Mas texto escrito. falado é... O falado a gente sabia que estava para acontecer. Isso, por enquanto, é um feature exclusivo da Samsung e 13 línguas. Mas, já... Português está nelas? Rapaz, eu devo te dizer que eu não chequei quais eram as 13 línguas. Eu sei que são 13 línguas, eu imagino que são as principais línguas, e evidentemente coreano no meio, mas não vou chutar porque eu acabei de ler sobre isso. Então, eu ainda não tenho todas as informações. Mas eu achei sensacional isso. E outra coisa, eles também têm, isso já é mais simples, uma ajuda para você responder os teus... Alguém mandou um WhatsApp para você, você está no trânsito, ele responde. Isso, para mim, tem aquela ideia de que um dia máquinas vão estar falando com máquinas, porque você vai responder automaticamente e a pessoa está falando com você automaticamente do outro lado. Uma outra coisa que também vai ser bastante usado, mas eu não sei assim se no cotidiano vai ter muita importância. Vai ter, mas não é como a coisa da língua que eu acho revolucionária, ou como o Circle to Search, que são ferramentas quase como o Photoshop já tem na edição de imagens e de vídeos. Quer dizer, tira essa pessoa, muda o tamanho desse objeto, muda o fundo, tudo isso de uma forma muito facilitada. Porque se você quiser fazer hoje, você faz, mas dá um trabalhão. E isso parece que está muito, muito simplificado. Não, então, de fato, se dá alguns meses, um ano, vai estar na maioria dos celulares, mas... Outra, está se falando que isso poderá ter uma atualização para alguns celulares mais antigos, quer dizer, mais antigos, eu diria, sei lá, 22 ou 23, porque mais antigo do que isso, você não vai ter nem processador para fazer isso. Mas de modo que talvez a gente veja essa inteligência artificial nos celulares da gente daqui a algum tempo. Agora, isso é uma coisa curiosa, né? Porque a Samsung anuncia esse novo modelo e essas transformações justamente no momento em que ela perde a dianteira para a Apple e a Apple se torna a maior vendedora de smartphones do mundo, né? É curioso isso. Mas a gente tem que manter uma perspectiva aqui. Eu sempre foco nisso pelo sistema operacional e não exatamente pelos fabricantes. Porque não é que eu defenda o Android, mas é que a Apple é uma empresa, a Samsung é uma outra empresa. Mas você tem a Xiaomi, você tem a Huawei, você tem a Oppo. Não, então, ok, a Apple está, pela primeira vez, vendendo mais celulares do que a Samsung. Pela primeira vez, não. Voltou a vender, né? No início era... Mas naquele início em que a Samsung não era Samsung. É que a Samsung não tinha a importância que teve... Você tinha Nokia, você tinha Motorola muito fortes. Não, você tem toda razão. Mas eu acho que você tem uma procura grande pela Apple, sempre teve, mas eu acho que a Apple conseguiu meio que furar aquela bolha de só Estados Unidos. Ela chegou com muita força à Ásia.
Acho que isso faz uma diferença. Você tem uma classe consumidora mais forte na China Claro. do que você tinha, eventualmente, na Índia. Quando você pega um país de bilhões de habitantes, mesmo uma percentagem ínfima desses bilhões são um número considerável de consumidores, né? Então, acho que tem vários aspectos aí. Não, super. Mas é curioso que a Apple ganha essa proeminência, essa importância nos smartphones, ultrapassa a Samsung, vira a principal vendedora de smartphones do mundo, no momento em que smartphones já não são mais o que define Exatamente. você ser uma grande empresa de tecnologia, né? E nesse sentido, a gente volta círculo completo com a Microsoft na frente. Sabe, eu acho que tem uma hesitação, é um marco. É É um marco relevante, tem importância. Embora eu só reafirmaria, enquanto, sei lá, cada dia muda, evidentemente. A Microsoft vale 2,87 trilhões de dólares e a Apple vale 2,82 trilhões de dólares. A gente, na verdade, está falando de companhias que há algum tempo valem mais ou menos a mesma coisa uma da outra. Que tem dois CEOs barbaramente talentosos. E é interessante que tanto o Tim Cook quanto o Satya Nadella são, diferentemente do que eram os CEOs fundadores, né, Steve Jobs e Bill Gates, são sujeitos muito discretos. Exatamente. São quase o contrário, né? São discretos, são low-key, não aparecem muito. Não. Sempre que aparecem, muito simpáticos, sorridentes. Eles têm um tipo físico parecido, né? Aqueles sujeitos magros, assim, cabelo curtinho, Satya Nadella careca, inclusive, e sempre prontos a sorrir, mas não tem aquela coisa espalhafatosa, Agora, né? Bill Gates entrando de toga romana em festa de aniversário, né? Olha aqui, imagina o orgulho da Índia a essa altura como país. Por causa do Satya Nadella? Porque os principais CEOs da tecnologia hoje, e o principal segundo escalão, e o principal terceiro escalão... Tem o Google também, né? É indiano. Eu acho a Índia um fenômeno fabuloso, sabe? Essa vocação tecnológica, e é uma vocação que eu atribuo ao alto status que a educação tem na Índia. Ao valor que se dá a uma educação, ao caráter de aspiração que a educação tem. Quer dizer, os jovens na Índia querem ter uma educação maravilhosa. E eu acho que sem essa vontade você não consegue um resultado desse. Agora, eu acho super interessante isso que você está falando. Porque na Coreia também tem isso, né? Esse mesmo traço cultural. Que se dá um valor real à educação. Não é abrir escolas, é a educação de fato, a educação como valor. Eu acho que o Brasil se perde porque o Brasil não dá nenhum valor à educação. Todo político fala em educação. Mas eu acho que não é uma coisa... Eu acredito muito em gente. O que motiva a pessoa, né? Você usou um termo muito chave, que é a coisa aspiracional. E deixa eu pegar um exemplo aleatório que me ocorreu, mas... E eu não quero politizar o programa, não. Mas uma das coisas mais interessantes na Tabata Amaral, na deputada Tabata Amaral, que deve ser candidata à Prefeitura de São Paulo,
agora é o quanto que ela fala. Sempre que ela conta a história da vida dela, tem menos de 30 anos de idade, ela não tem idade para ser candidata a presidente da É. República, né? Sempre que ela fala da vida dela, o que ela marca sempre é o quão difícil foi ela se educar. O quão difícil foi ir para a escola, o quão difícil foi conseguir bolsa para uma determinada escola que ela conseguiu. O quanto, quando ela fala das pessoas chaves que ela tem, foi, não, que meu pai fez isso para aquele dia eu conseguir ter aula. Eu tive um professor que me arranjou um hotel em que eu podia dormir, que era perto do... tipo, ela sempre conta a história da vida dela centrada em as pessoas que me ajudaram a estar na escola, de que eu tive que abrir mão para estar na escola, ela foi para Harvard com uma bolsa de Harvard. As pessoas falam que ela conseguiu Mas bolsa na Fundação Lehman e tudo ela mais. é uma exceção. Não, é claro que ela é uma exceção, mas é justamente isso de... é, ela é uma moça, obviamente, muito inteligente, muito dedicada a estudar, inclusive hoje como deputada federal. Essa história dela, que foi para Harvard, tendo passado em Harvard com bolsa integral dada pela universidade, não é como dizem uma bolsa da Fundação Lehman, ela teve uma bolsa da Universidade de Harvard. Isso se deu, claro que ela é inteligente, mas porque ela tinha uma coisa centrada ali, que é: eu preciso me educar. Se você tivesse uma quantidade imensa de brasileirinhos e brasileirinhas que tivessem isso introjetado... Agora, esse troço não é introjetado pela criança. Isso é introjetado pelos pais da criança, pelos avós da criança. Pela sociedade. E eu acho que a sociedade brasileira deixou de ter a educação como um valor. Eu lamento dizer isso, eu sou brasileira. Mas não é uma coisa que tenha mais qualquer valor. Há uma confusão muito grande no país em relação à escola e à educação. Quer dizer, todo mundo diz, vou levar as crianças todas para a escola. Isso é uma coisa completamente diferente de você dar uma educação para a criança, porque se aquela escola não tem condições, não tem professores, se os professores já foram alunos de professores desmotivados, olha... Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado só com essa generalização, que não é trivial para pessoas que não tiveram acesso à educação entender a centralidade da coisa. Então, eu estou dizendo, muitos pais talvez não tenham mesmo a compreensão porque não foi dado a eles. Mas é isso que eu estou dizendo. No fundo é. Eu tenho uma irmã que é professora universitária no Rio de Janeiro, que é uma cidade bem localizada, né? Vamos dizer... Cidade rica. Uma cidade rica. Enfim, foi capital da República. Ela tem alunos na universidade que não sabem escrever, que são quase analfabetos funcionais. Isso são pessoas que conseguiram passar para uma universidade pública, que é uma coisa difícil. Mas eu tenho ouvido histórias similares de muitos. Então, isso me dá um certo desespero, porque a gente vai sobrar. A gente está conduzindo esse país em commodities, né? Você vê o agro. O agro é uma coisa muito tecnológica. O agro hoje tem um nível de sofisticação aqui no Brasil que não tem em nenhum outro lugar do mundo, mas nós não estamos criando inteligência por trás das outras coisas. Os outros setores estão ficando para trás. Enquanto isso, a Índia já botou um CEO. No Google e outro na Microsoft. Não só nelas, hein? Não, sim, mas eu estou dizendo, é porque... Você vai para o Vale do Silício? Eu sei. Você sabe como é que é. Eu sei. Isso é fundamental, sabe?
Eu não sei como se faz isso. Agora, a Índia é um país pobre, como nós somos. A Índia é um país com toda a série de dificuldades políticas, índices de corrupção medonhos, piores do que os do Brasil, com problemas internos piores do que os nossos, porque eles ainda têm questões religiosas no meio. Um país violento, porque você diz, mas o Gandhi... Quando o cara prega a paz, é porque tem violência em volta. Na Suíça, ninguém prega a paz. Uhum. Não precisou um Gandhi na Suíça. Claro. Então, com tudo isso, esse país está conseguindo criar... Inteligência. Não, a nata da inteligência do mundo está saindo de lá, né? É. Da tecnologia. Olha, farmácia, quantidade de laboratórios, de vacinas que esses caras produzem. Repara só, todo medicamento genérico que você compra é indiano, no fundo. Uhum. A gente deveria olhar para a Índia, sabe? Tentar descobrir como é que eles fizeram isso. Não, essa tem razão. Te vejo na terça? Sim. Até terça-feira.